ele ganha muito com isso. E a gente, não sei, já está gravando ou não, só depois disso para mim se já começou a gravação, tá? Então é uma das coisas que a Finlândia mais exporta. Só que a gente sabe que modelos prontos nem sempre funcionam, né? A gente tem que trazer para a nossa realidade. Então, esse nome Tropicalizando o Sistema Educacional Finlandês foi dado por uma professora, colega minha, a Erma, professora Erma, do Instituto Federal do Tocantins, e eu pedi para ela para utilizar esse nome, ela autorizou, e eu gostei muito dessa abordagem de como que a gente pode fazer para trazer para a nossa realidade o sistema educacional finlandês. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, a nossa agenda, primeiro é conhecer um pouco a Finlândia, me conhecer, entender um pouco como é o sistema educacional finlandês e depois como que a gente pode tropicalizar, como que a gente pode trazer esse modelo para dentro da nossa sala de aula, para dentro das nossas instituições de ensino. Okay? Então, vamos começar falando da Finlândia, né? A Finlândia que eu conhecia, quem é daqui da região conhece muito bem, agora está até um pouco mais enfeitada por conta do Natal, né? É Penedo, a única colônia finlandesa do país, né? Fica aqui bem próximo da gente. Conhecia muito essa Finlândia, passei a minha infância em Penedo, acampando por lá. Também conhecia essa Finlândia, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Se não tiveram, conheçam, a Finlândia é muito interessante de se conhecer, né? E em 2016 eu tive a oportunidade de conhecer o país Finlândia, né? Então, a Finlândia fica no extremo norte da Europa, né? É um país relativamente novo. Ele teve a sua independência em 1917. Ela era uma colônia sueca, certo? Fica na divisa entre a Rússia e a Suécia. Ela ainda tem uma parte mais ao norte que fica na divisa com a Noruega, né? Então ela faz divisa com a Rússia, ali estão bem próximo de São Petersburgo, né? Com a Suécia e com a Noruega, e o resto é banhado pelo Mar do Norte, ok? A Finlândia ele é um país que tem uma extensão territorial muito grande, porém a maioria do seu território fica acima do Círculo Polar, né? Então é coberto de neve durante boa parte do tempo. Algumas cidades são extremamente conhecidas na Finlândia, né? Essa cidadezinha aqui, ó, Rovaniemi, deixa eu colocar um laser aqui. Essa cidadezinha aqui, Rovaniemi, é a terra do Papai Noel, né? A famosa Lapônia, aqui que fica a terra do Papai Noel. É bem interessante, né? A maior concentração demográfica está mais aqui ao sul, a capital Helsinki fica à beira-mar, né? Então, é uma cidade, é um país relativamente grande territorialmente, mas com uma densidade demográfica muito pequena. Ela está muito concentrada ao sul, tá? Algumas coisas que são importantes a gente conhecer da Finlândia, né? Alguns dados. Ela tem uma área de mais ou menos 303 mil quilômetros quadrados, né? Eu gosto muito desse gráfico aqui, né? Que faz uma comparação entre o Brasil e Finlândia em termos numéricos, né? A expectativa de vida nossa está na faixa de 73,9 anos e na Finlândia 80,5. O percentual de estudantes, né? O percentual da população que é estudante, nós estamos acima deles, né? Nós estamos com 23%, eles estão com quase 20%. O percentual da população que são professores, eles estão à nossa frente, né? Eles estão aí com 1,27, nós estamos com 1,10, né? Só para a gente poder ter uma ideia, o Brasil tem aproximadamente 202 milhões de habitantes, a Finlândia está com 5,43 milhões de habitantes. Né? Então, isso dá uma diferença também populacional muito grande. Tá? Algumas informações importantes a posição do PISA, né? Quinto lugar para a Finlândia, oitavo lugar no GIL em 2017, né? Então, assim, é um país que tem buscado e tem feito da educação como um grande diferencial. Tá? Para a gente fazer a comparação, eu gosto muito desse mapa, né? Quais países caberiam no Brasil? A Finlândia é mais ou menos do estado do Goiás. Né? Então, o estado do Goiás inteiro seria mais ou menos o tamanho em termos de área da Finlândia, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando em termos de
área territorial de um determinado país. Tá? Essa imagem, eu gosto muito dela para trazer e elucidar isso. Né? Bem, quem sou eu? Né? É importante também eu falar um pouquinho de mim. Eu sou professor do IFRJ desde 2008, tenho uma formação técnica na área de mecânica, aqui na ETPC, em Volta Redonda mesmo. Fiz a minha engenharia mecânica na Universidade Católica de Petrópolis, minha especialização em engenharia mecatrônica na POC UFRJ, meu mestrado em robótica pela PUC do Rio, e tive a oportunidade de fazer uma especialização em educação na Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, na Finlândia. Tá? Em 2016, eu participei de um programa do governo federal chamado VET, Vocational Educational Training, né, que ela foi um edital público da CNPq e selecionaria 44 professores da rede federal para irem até a Finlândia, fazer uma imersão de 3 meses na Finlândia e depois retornar ao Brasil e dar continuidade a alguns projetos. E por conta desse projeto, dessa capacitação feita lá, ela contou com uma especialização em termos de carga horária e eu consegui essa titulação, digamos assim. Foi onde tive a oportunidade de conhecer muito o sistema educacional, não só de forma teórica, como viver o sistema educacional finlandês, que foi bem interessante. Tá? A Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, né? Eu vou trazer algumas fotos aqui para vocês. Essa é a Universidade de Ciências Aplicadas, né? O prédio principal. Essa foto foi tirada bem no final do nosso período lá, bem no início do verão, né? Final do período mesmo. Lá a gente observa muitos estudantes andando de bicicleta. Essa foto foi tirada do alto de um prédio, perto da nossa sala, né? A população anda muito de bicicleta lá, é um dos transportes bastante utilizados, além do transporte público, né? Eu tive a oportunidade de pegar neve também na Finlândia, foi uma experiência bem interessante, a única vez na minha vida que eu pude ver isso. E aqui algumas fotos dos espaços para vocês poderem ver e a gente falar um pouquinho sobre como que é o processo educacional, né? Essa é uma sala de aula dentro da universidade, para vocês verem como que é um espaço completamente diferente do tradicional. Essas cadeiras todas, elas podem se movimentar, então a gente consegue trabalhar em grupo, a gente consegue fazer como se fosse um pequeno auditório para poder assistir uma aula. A gente tem uma flexibilidade muito grande de trabalhar nesses espaços, né? Esse daqui é um ambiente de biblioteca da universidade, né? Esse daqui é uma outra sala de aula, a gente vai mostrar mais algumas coisas mais para frente. Esse rapaz aqui ao fundo, tirando a blusa, é um colega do Espírito Santo, do Instituto Federal do Espírito Santo, né? Essa daqui é uma outra sala de aula, onde, novamente, todas as cadeiras elas são móveis, e a gente consegue fazer arranjos em grupos, em círculo, ou fazer uma única célula, se for o caso. A gente tem a flexibilidade de montar a sala de acordo com a necessidade daquela aula, né? Não é um padrão, digamos, tradicional, onde ficam todas as cadeiras enfileiradas olhando para o professor, né? Esse daqui é um detalhe daquela primeira sala de aula, onde tinha essas almofadas para os alunos poderem usar os computadores próprios, né, apoiando nessas almofadas. Então, é um ambiente completamente diferente para a gente falar em educação. E qual que é a proposta educacional finlandesa, né? A Finlândia, ela tem uma proposta muito diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Por quê? A aprendizagem dentro do sistema educacional finlandês, ela se preocupa muito com o aluno. Então, ela está mais preocupada com o estudante. É o conceito de aprendizagem centrada no estudante. Então, cada aluno define metas e objetivos de aprendizagem e o estudante trilha a sua própria trajetória para que ele possa ter acesso àquele conhecimento da forma que ele achar melhor no momento que for mais interessante. Tá? Entende-se muito que a aprendizagem se dá de forma colaborativa. Então, muitas atividades são realizadas em grupo, né? Porque tudo se aprende no coletivo. Então, as competências de trabalho em grupo, entre outras, são muito exploradas desde os primeiros anos da educação básica.
né? Muitas atividades são feitas em grupo, atividades ao ar livre. Então, eles entendem que esse momento de colaboração também é importante para o processo educacional. E com isso, você tem um ganho de aprendizagem. Tá? O conceito de less is more, né? Menos ensino e mais aprendizagem, né? Ou menos é mais, é muito importante. Existem alguns vídeos, não sei se vai dar tempo até da gente passar um aqui, mas eu gosto de falar assim, a Finlândia ela não está preocupada em que o aluno tenha trocentas listas de processo de aprendizagem, que ele tem que decorar aquele conteúdo. Não, não é isso. Ele tem que saber aprender a aprender. Esse que é o ponto principal, né? Então, ele tem que ter mais aprendizagem, né? Ele tem que entender como que é o processo de aprendizagem. Isso é muito interessante porque eles não são conteudistas, né? Como nós aqui no Brasil. Se tem algum professor que está nos assistindo, né? A gente sabe que no momento, por exemplo, como nós estamos vivendo agora de pandemia, as autoridades, digamos, escolares, assim, os altos postos escolares estão preocupados se nós conseguimos dar o conteúdo que era previsto, não se os alunos desenvolveram as competências que era prevista. Isso que é interessante lá. Lá, o sistema de ensino trabalha com aprendizagem baseada por competência. Então, o objetivo do processo de ensino e aprendizagem é o quê? Desenvolver as competências do aluno, tá? E um conceito que eu acho muito bom é o lifelong learning, né? Que é você aprende ao longo da sua vida. Você aprende a todo momento, em qualquer lugar. Então, o espaço de aprendizagem não é simplesmente a sala de aula, um espaço extremamente formal. O espaço de aprendizagem é qualquer lugar. Quando você está numa praça com seus amigos, você está aprendendo. Quando você está num parque fazendo uma caminhada, você está aprendendo. Quando você está fazendo algum tipo de atividade esportiva com seus colegas, você está aprendendo, né? Então, todos esses momentos de aprendizagem são importantes dentro do conceito educacional deles. E isso é bem interessante porque torna uma aprendizagem mais leve, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir parando, tá bom? Só falando aí. Quais são os Por enquanto, sem princípios? perguntas. Susto, nossa senhora, você falou que eu assustei aqui. Tá ok. Quais são os princípios da educação finlandesa, né? E isso é interessante. O primeiro deles é a igualdade, tá? Então, todos os estudantes têm acessos e direitos iguais ao processo educacional. E todo o sistema educacional ele é gratuito, tá, ok? Desde a educação inicial até a educação superior. Tá? Interessante, isso é o seguinte, quando a gente fala de igualdade, vamos pegar aqui em Volta Redonda, né? Eu sou daqui de Volta Redonda, eu gosto de usar bastante exemplos da nossa região. Se você chega e fala assim, qual é a melhor escola municipal de Volta Redonda? Se você pergunta isso para algumas pessoas, elas vão lhe dizer, a escola tal, a escola tal, a escola tal. Na Finlândia, se você perguntar qual é a melhor escola para eu colocar meu filho, ele vai dizer, é a mais perto da sua casa, é a mais próxima da sua residência, é a escola do seu bairro. Porque todas as escolas são iguais e gratuitas. Isso é uma coisa bem interessante. Então, não existe diferença de estrutura, não existe diferença de maneira de tratar, de lidar com os alunos, de implementações pedagógicas entre as escolas. E isso é interessante, porque você trabalha, então, realmente com o conceito de igualdade, certo? A gratuidade, eu já falei, eles partem disso, você não paga pela educação, certo? Você tem direito ao acesso realmente universal à educação. Não é igual aqui no Brasil, que você fala assim, não vou colocar meu filho numa escola pública porque ela não tem tanta qualidade, ou algumas têm, outras nem tanto, aí você prefere ir para uma instituição particular, né? Lá não pode ter cobrança pela educação, isso é bem interessante. É respeitado a individualidade do aluno, então cada aluno tem um plano individual de estudo, né? De acordo com as suas competências, de acordo com seu histórico de vida, né? De acordo com o seu projeto de futuro.
Então, respeita-se muito a individualidade do aluno. E a gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar aqui para vocês como que isso é feito, por exemplo, para os alunos do ensino médio, né? Na hora dele poder escolher as disciplinas que ele vai pegar pensando na formação futura dele. Eles trabalham muito com learning by doing, né? Que é a aprendizagem na prática. Então, a cultura educacional finlandesa, ela participa muito na questão de você vai aprender fazendo. Então, você vai fazer, você vai pôr a mão na massa, você vai construir, você vai experimentar, e com isso, você vai conseguir aprender ou ter um ganho de aprendizagem maior. Esse é um ponto principal. Tá? A confiança. Foi super engraçado uma situação que nós passamos, assim, engraçado agora, mas na época eu fiquei muito sem graça pelo que a professora falou. Nós fomos visitar uma escola de ensino médio, né, de upper secondary, não era de formação técnica, e era uma professora de matemática, exatamente de matemática, e um dos professores que estavam com a gente era um professor de matemática, e perguntou, poxa, como que você faz essas avaliações, como é que funciona? E ela falou, eu geralmente faço alguns exercícios com os alunos, eu passo a lista aqui, eles fazem, a gente vai tirando dúvida. Ele chegou e falou assim, ok, a gente também faz isso no Brasil, mas como que você faz para eles não copiarem essa lista? Aí a professora olhou com aquela cara mais surpresa do mundo, tipo assim, mas por que eles copiariam os exercícios? Eles não querem aprender? Então, o professor lá ele tem uma relação de confiança com o aluno que ele passou a atividade e ele acredita realmente que o aluno vai fazer aquilo. Porque para o aluno, ele sabe que aquilo é importante. Então, ele não precisa se preocupar se o aluno está copiando ou não. Para ele, aquilo foi... E eu, na época, eu fiquei com uma cara assim, falei, gente, que merda a gente ter perguntado isso para ela, né? O que ela deve estar pensando da gente agora? Porque realmente foi até constrangedora a resposta dela para a gente, vou dizer assim, como brasileiro. Né? Quem nunca copiou uma lista de exercício na vida? E eu fico pensando, realmente, eu não queria aprender, por que eu copiei? É um ponto de reflexão muito interessante. E a independência. Né? Nós, hoje, cada vez mais estamos tornando os nossos adolescentes, os nossos jovens, extremamente dependentes das coisas. Não estão dando independência de raciocínio, não estamos dando independência de pensar mesmo, de pensar criticamente, de agir. Então, isso tudo é a base do sistema educacional deles. Desde o momento do aluno sair de casa e ir para a escola, até escolher as disciplinas, até ele poder definir qual vai ser o itinerário formativo dele. Então, essa independência é muito trabalhada, né? Hoje, a gente está com uma geração que cada vez mais é dependente. Professor, eu não sei fazer, mas ele não tem independência de buscar novas informações, de pesquisar, de tentar correr atrás. E essa independência que é tratada com os alunos dentro do sistema educacional finlandês é bem interessante. E os frutos disso são bem importantes. Tá? Bem, vamos conhecer rapidamente como que é o sistema finlandês efetivamente. Tá? O sistema finlandês ele se assemelha muito ao nosso sistema educacional tradicional. Você tem aqui a pré-escola, né? Tem uma criança ali na faixa de 6, 7 anos. Aí dos 7 aos 15, 16 anos, a criança faz a educação básica, né? Aqui são 9 anos, hoje nós temos do primeiro ao 9º ano, basicamente é isso daqui, né? Essa parte aqui é compulsória, quer dizer, todo mundo é obrigado a fazer, o governo, entre aspas, impõe essa formação, certo? Daqui para cima, as pessoas fazem se tiverem vontade, se sentirem necessidade, né? Então, você, ao sair da educação básica, você tem duas opções de caminho. Você pode ir para Upper Secondary School, que seria nosso ensino médio tradicional, tá? E ele não faz uma formação profissional, ou você pode fazer uma Vocational School, né? Onde você faria o equivalente a um técnico, ok? Então, você pode escolher entre essas duas, existe a possibilidade de transição entre elas, né?
e aí você fez o seu, digamos, ensino médio, ok? Saindo daqui, você tem duas opções. A primeira é ir para uma universidade tradicional, fazer o seu bacharelado, o seu mestrado e, quem sabe, até o seu doutorado, certo? Ou você pode sair daqui e ir para uma universidade de ciências aplicadas, fazer o seu bacharelado e, quem sabe, até o seu mestrado, né? Então, existem claramente esses dois segmentos aqui, lá dentro da Finlândia. As universidades são as instituições mais tradicionais, né, mais clássicas, onde tem um viés mais de pesquisa dentro das áreas do conhecimento. E as universidades de ciências aplicadas já não têm esse perfil. Elas, como o próprio nome já disse, já são ciências aplicadas. Então, elas se preocupam em quê? Elas se preocupam simplesmente em pegar aquele conhecimento, buscar parcerias com as empresas e aplicar, tornar aquilo em produtos, em coisas que vão efetivamente fazer bem para a sociedade. Interessante é que, como é uma questão de ciências aplicadas, não é simplesmente pesquisa, não existe doutorado, que doutorado tradicionalmente é pesquisa, nas universidades de ciências aplicadas, somente nas universidades tradicionais. Tá? Se a gente parar para analisar, essa estrutura de ensino é praticamente a nossa estrutura do sistema educacional brasileiro. Certo? Não muda em termos estruturais, em termos macro, é a mesma coisa. Ok? Bem, os professores finlandeses, como é que funciona, né? Só um parênteses, antes de você entrar aqui para a pré-escola, né, você tem o que seria aqui equivalente à nossa creche, né? Seria o que eles chamam de kindergarten teachers, né? Que são os professores que vão trabalhar com as crianças somente, tá? E para poder trabalhar com essas crianças, você tem que ter feito ou o bacharelado em educação, que vai dar 180 créditos, ou o bacharelado em serviços sociais, certo? E dão 210 créditos. Então, com isso, você pode trabalhar até a pré-escola, né? Então, você trabalha até a pré-escola, você precisa ter essa formação. Se você já está trabalhando do primeiro ao sexto ano, né, que eles chamam de comprehensive schools, você já tem que ter, né, o grau de mestre em ciências da educação, certo? Então, que seria o bacharelado, de 180 créditos em qualquer área, mais 120 créditos, né, para você fazer o seu mestrado em ciências da educação, tá? Incluindo o teacher training. É interessante, que eu gosto muito desse conceito finlandês, que assim, aqui no Brasil, principalmente, eu falo até por mim, que sou da área de engenharia, você quer começar a dar aula, você vai, conhece alguém numa escola, você começa a dar aula, não precisa necessariamente ter algum tipo de formação específica, principalmente para a gente da área técnica, né? Não precisa ter nenhuma formação específica na área de educação. E lá, para dar aula, você precisa ter feito esse teacher training, né? Então, é importante para qualquer pessoa, mesmo que ela tenha feito um mestrado em educação, ela não pode dar aula sem fazer esse teacher training, que é um outro curso, uma outra capacitação, tá? Então, é preciso fazer essa capacitação para que possa os profissionais trabalharem dando aula, tá bom? E esse teacher training são 60 créditos, que dá 1.620 horas de formação exclusivamente pedagógica. Tá? E aqui fica um parênteses, que é um trabalho que uma professora, colega minha lá do Instituto Federal do Norte de Minas fez, a professora Isa Cotrim, que essa carga horária de formação pedagógica específica, ela é maior do que a formação pedagógica específica dos nossos cursos de pedagogia, por exemplo. Então, qualquer pessoa, para poder dar aula na Finlândia, ela tem que ter feito praticamente um curso de pedagogia, né? Isso é bem interessante. Tá? Bem, quando a gente fala do 7º ao 9º ano, né, aí a gente já começa a falar das áreas mais específicas, né? Então, eu tenho que ter feito
o mestrado naquela área que eu estou dando aula. Então, por exemplo, se eu sou professor de física, eu tenho que ter feito mestrado na área de física, né, no subject que eu estou dando aula. Isso também para o segundo grau, tá, gente? Eu tenho que ter feito, então, mestrado nessa área para a gente poder estar dando aula, mais o teacher training. Tá? Então, quando a gente começa a subir dentro do sistema educacional, você tem que ter feito a sua graduação normal, tem que ter feito seu mestrado nessa área e tem que ter feito teacher training. Então não adianta falar assim, eu sou mestre na área de biologia, tenho teacher training e quero dar aula de português. Não, você tem que ter feito mestrado na sua área, nessa área específica para poder estar trabalhando. Ok? Uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram. Elton, como é que é a questão da educação especial lá? Né? Então, lá eles trabalham com escolas específicas para a inclusão desses alunos. Tá? Não é feita a inclusão da forma como hoje tem tentado se praticar no Brasil, que daria uma palestra só sobre falar sobre isso. Né? Então, as escolas são específicas para atender esses alunos com necessidades especiais e existe uma formação específica para os professores que trabalham com isso. Tá? Então, eles têm que seguir todos esses critérios e mais a formação específica da área de educação especial. Então, é muito interessante isso e muito legal. Quando a gente fala no ensino vocacional, quer dizer, no ensino técnico, você tem que ter o bacharelado ou o título de mestre, né? Mais o teacher training, tá vendo aqui? Isso é obrigatório, e 3 anos de experiência naquela atividade que você vai estar se propondo a fazer. Então, se você quer dar alguma aula de alguma coisa técnica, né, o Vocational School, você tem que ter passado pelo menos 3 anos de experiência de trabalho. Senão você não consegue. Isso é muito interessante. E eu falo, assim, eu seria um que não teria conseguido trabalhar nessa época se fosse essas mesmas regras aqui, né? Mas isso é para quê? Para que não tenha somente profissionais teóricos dentro de sala de aula. Eles não têm como premissa você aprender fazendo. Então, o professor tem que ter vivido essas experiências para poder fazer com os alunos. Isso é bem interessante, é bem bacana. Então, o professor precisa ter essa formação e essa experiência de trabalho. Isso é uma coisa bem legal. Qual que é a base filosófica da educação finlandesa? Isso também foi uma surpresa muito grande para mim, né? Que a base filosófica da educação finlandesa é Paulo Freire. Quando nós estávamos conversando sobre isso no nosso curso, com a nossa professora e coordenadora, ela também deu uns tapas de boca na gente, falando, eu não entendo como vocês, com todas as condições, com todos os pensadores, não conseguem pôr em prática. E aí para a gente refletir sobre isso. Né? Bem, como que funciona a flexibilidade na Finlândia, né? A flexibilidade da formação? Né? Primeiro, cada aluno ele é acompanhado o tempo todo por um conselheiro ou um guia educacional. É um trabalho bem parecido com o serviço de orientação pedagógica, no meu entender, deveria fazer. Né? Então, desde o primeiro dia que ele entra na escola, ele tem este profissional acompanhando ele e auxiliando na criação do seu itinerário formativo, do seu percurso, certo? Então, a flexibilidade é do percurso do itinerário que o aluno vai escolher, certo? Mas não tem suspensão de disciplinas, porque muita gente pensa que fala assim, vamos flexibilizar o ensino, como eu odeio matemática, eu não vou fazer nada de matemática. Não, não é por aí, entendeu? Existem, primeiro, disciplinas obrigatórias, a gente vai estar vendo isso daqui a pouquinho, na hora que eu mostrar como que funciona essa questão do que é obrigatório, né, o que é compulsório e do que não é. O que é obrigatório eu não tenho como não fazer. Mas, e aí é um ponto interessante, vamos comparar com o que acontece aqui no Brasil. Se eu tenho um aluno que ele quer fazer medicina, vocês concordam que ele deveria estudar mais as disciplinas de biomedicina, né? Quer dizer, biologia, química, do que propriamente matemática e física? Em contrapartida, se um aluno quer fazer mais engenharia, por exemplo, mecânica, que puxar um pouco de saquinho para o meu lado,
ele poderia fazer mais matemáticas e físicas e não precisaria estudar tanto biologia e química. Então, existe um currículo básico que todos os alunos têm que fazer, e os demais ele escolhe em função do futuro que ele quer. O que ele quer fazer como formação. Isso que é interessante. E quando ele for entrar na faculdade, o ingresso na faculdade, ele passa por dois momentos, são dois testes, digamos assim. Um com base nesse currículo mínimo, certo? E outro com base no currículo específico. Por exemplo, na prova, para você acessar a faculdade de Tampere, você tem que cair na prova, para as áreas de engenharia, integral e derivada. Só que só aprende isso quem faz todas as matemáticas. E quem vai fazer todas as matemáticas é quem está pensando em fazer algo ligado para a área de exatas. Então, você não precisa forçar um aluno que é de uma outra área a estudar um conteúdo que para ele não vai ser aplicável. Isso é um respeito ao aluno, isso é muito interessante. E ele pode se dedicar a quê? Aos estudos, aos conteúdos, às partes que lhe interessam para a sua formação futura. Isso é muito bacana. Tá? Então, só para a gente entender, no Upper Secondary School, que seria o ensino médio, né, você tem que fazer de 47 a 51 cursos compulsórios, e você tem que ter um total mínimo de 10 créditos, digamos assim, de especialização. E para você dizer que concluiu o seu Upper Secondary School, né, para você concluir o seu ensino médio, digamos assim, você tem que ter feito um mínimo de 75 créditos de cursos. Tá? Feito isso, você consegue dizer, olha, concluí o meu ensino médio. Como que você vai fazer isso daqui? A gente vai ver mais ali na frente como que isso é dividido. Tudo bem? Bem, essas partes aqui são divididas entre o que é compulsório, o que é obrigatório, tá? Esses dados são de 2016, quando nós estivemos lá, tá? E o que são cursos de especialização, né? Quer dizer, você pode fazer a parte de especialização aqui. Então, você tem a língua-mãe, né? Você tem que fazer pelo menos 6 créditos de língua-mãe em literatura, 6 créditos da língua A e 5 créditos da língua B. Observa que você tem 3 línguas diferentes, né? A sua língua-mãe mais 2 línguas para escolher. E você ainda pode escolher como curso de especialização outras línguas, tá? De matemática, você tem que fazer 6 e 10 cursos, a gente vai entender daqui a pouquinho por que são 6 e 10, tá? Ciências do ambiente são 5 créditos, humanidades, ciências sociais, né, de 11, artes, esportes, tudo 4 e 6 créditos compulsórios. E o resto tudo aqui são disciplinas que fazem parte do curso de especialização. Você vai fazendo conforme a sua necessidade de formação. Tá, ok? Como que fica isso? É mais ou menos isso daqui que funciona, é assim que funciona a formação lá na Finlândia. Tudo que está em branco, aqui o fundo branco, são disciplinas que são ofertadas no primeiro ano. Tá? Tudo que está dessa linha preta para cá são disciplinas obrigatórias. Você tem que fazer. Bom, tudo que está para cá são disciplinas optativas, que você vai escolher de acordo com a sua necessidade, com a sua formação, com o que você quiser. Por exemplo, a parte de álgebra e aritmética, você tem que fazer 6 créditos de álgebra, sendo que são 1, 2, 3 no primeiro, 2 no segundo, e 2 no segundo e 1 no terceiro. Mas se você for entrar para uma carreira mais técnica, né, que mais de exatas, você tem que fazer essas outras aqui. E aí você segue fazendo essas outras, que aí já são 4 no terceiro ano, 1 no primeiro e 1 no segundo. Então, observa que quando a gente fala da flexibilidade, não é assim, não gosto de matemática, não vou fazer. Esse mínimo obrigatório a gente tem que fazer. Agora, o a mais, a gente vai fazer se for de interesse, se for de alguma forma que eu queira dar continuidade, tá? Então, por exemplo, a parte aqui de filosofia, todo mundo tem que fazer essa disciplina de filosofia, mas eu posso fazer as demais se for meu interesse, tá?
Estudos sociais, a mesma coisa, as artes visuais, tá vendo? Então, cada área a gente pode escolher alguma coisa aqui. Então, você tem aqui a língua mãe, a primeira língua e a segunda opção de língua, né? Então, isso aqui são as obrigatórias. Agora, se eu quero fazer espanhol, se eu quero fazer russo, né, eu posso escolher aqui como sendo as minhas optativas, ok? Então, isso daqui é o currículo finlandês com um aluno de ensino médio. E como é que funciona a escolha dentro de um período? É importante que aqui a gente trabalha ou de forma anual ou de forma semestral. Lá eles trabalham como se fossem módulos, tá? Um período tem mais ou menos 5 a 6 semanas. Eles fazem aquela disciplina, passou, segue, vamos para a próxima, né? Então, as disciplinas são agrupadas em blocos. Aqui, por exemplo, esse aqui é bloco 1, bloco 2, bloco 3, 4, 5, 6 e 7. E eu sei que no bloco 7 eu tenho essas disciplinas aqui. Eu não consigo fazer todas as disciplinas no bloco 7 em todos os períodos ao mesmo tempo. Então, eu tenho que escolher qual delas que eu vou fazer neste período. Qual dessas aqui que pertence ao bloco 7 que eu vou fazer? E aí está a flexibilidade. De repente, você fala assim, cara, eu odeio matemática, eu não gosto, e eu quero fazer essa disciplina bem no início do ano letivo, porque eu estou com a cabeça fresca. Então, você vai pegar essas disciplinas primeiro. Então, a flexibilidade do aluno é exatamente dizer qual paradigma que ele vai pegar. Tá? E o que é interessante? Vou passar aqui. O horário semanal dele é definido por esses blocos aqui. Tá? Então, todas as disciplinas têm exatamente o mesmo tempo, tá? Que são 6 tempos semanais. Então, se o aluno, por exemplo, pega uma determinada disciplina do bloco 1, ele já sabe quais os horários que ele vai ter aula. Se ele pega uma outra do bloco 3, então ele consegue montar o horário dele. E aqui o aluno escolhe pegar ou não disciplinas, por exemplo, do bloco 6 e do bloco 2. Né? Então, essa flexibilidade que o aluno tem na hora de montar o itinerário formativo dele. Ok? Isso é muito importante. Beleza? Tranquilos até aí? Estou seguindo. Tá? Aí aqui segue alguns exemplos de algumas escolas de ensino médio lá na Finlândia. Essa daqui é uma escola que nós fomos, que não tem técnico, ela é só ensino médio mesmo. Aqui, ao fundo, é o refeitório dos alunos, né? E aqui tem um palco para que os alunos possam tocar instrumentos, tudo enquanto eles estão aqui almoçando, tendo esse momento de lazer, digamos assim. Isso aqui é um ensaio dos alunos que estavam fazendo numa outra escola que nós visitamos, que era o encerramento do ano letivo deles, né? Então eles estavam fazendo esse ensaio aqui de um show que eles iam fazer. Essa daqui é uma aula de informática, e é o único laboratório que eu achei parecido com o nosso, né? Um laboratório de informática, tem vários computadores, aqui na frente o computador, a professora dando aula, né? Aqui são alguns recursos que eu achei interessante, que o professor projeta o livro através desse sistema de câmera aqui, né? Ela está aqui resolvendo na mão o exercício, está sendo projetado aqui para os alunos. Essa aqui era uma aula de matemática. E o interessante é que logo depois ela explicou como resolveria a mão. Ela foi e pegou a calculadora, que todos os alunos também têm, e mostrou. Professor? Como... Oi? A professora Márcia levantou a mão. Ah, sim. Oi, Márcia. Pode falar. Não, Elton, foi sem querer. Mas já aproveitando que eu te interrompi, você falou que a filosofia deles toda é baseada em Paulo Freire, né? Uhum. Aí você sabe, não sei se lá na sua visita e tal, eles têm grupo de estudo, há uma formação continuada do professor? Desculpa ter avançado aí, eu sei que agora você está falando de outra ainda das instalações, mas depois você me responde isso. Não, já posso lhe responder. Sim, existe uma formação continuada, existem momentos, digamos assim, pontos pedagógicos periódicos das equipes,
mas eles têm uma formação básica, digamos assim, muito maior do que a nossa, né? Então, o fato do professor ser obrigado a fazer aquele teacher training, né, aquela capacitação para ser professor, já é um grande diferencial. E esses encontros pedagógicos, a gente teve a oportunidade de presenciar um deles, são mais alinhamento de ideias, né, do que propriamente um estudo aprofundado de um determinado tema, né? É mais momentos de alinhamento que eles possuem, tá? Mas sim, existe essa formação periódica continuada dos alunos, sim. E reuniões para planejamento, provavelmente, né? Sim, e aí é uma coisa interessante, porque, e até uma professora que trabalha na área de pedagogia lá no Espírito Santo falou isso comigo, né, e eu fiquei refletindo muito sobre isso, e você, do nosso campus, você sabe como que tradicionalmente é feito o nosso planejamento, né? Nosso planejamento ele é feito sempre no início do semestre, não é verdade? E eles não fazem planejamento sem conhecer a turma. Então, o planejamento ele não é antecedente a você estar em contato com os alunos, ele é ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Então, você não planeja uma coisa sem saber quem é seu público. Isso eu achei bem bacana, né? E quando eu estava conversando com essa professora lá do Espírito Santo, ela falou que realmente ela acha um absurdo a gente planejar uma coisa sem saber quem é o nosso público. E depois eu fiquei pensando, eu falei assim, realmente, eu planejo uma coisa para uma turma que eu desconheço, né? Então, o planejamento deles efetivamente passa por questões diagnósticas que o professor faz previamente, né? Não é um planejamento prévio, é um planejamento com fundamento. Eu acho isso bem interessante, tá? Bem, se tiver mais dúvida, Márcia, pode Legal, obrigada, Elton. Por nada, por nada. Só para dar continuidade aqui, todos os alunos possuem essa calculadora, então a professora ela ensinou como resolve na mão, ali ela estava ensinando um limite, e depois mostrou na calculadora como é que faz para os alunos, para que eles possam fazer, né, durante as avaliações necessárias. Então, isso eu achei bem interessante, né? Porque aqui a gente ainda tem professor que não aceita que o aluno use a calculadora, é uma ferramenta tão importante, tão útil, né? Então, é bem interessante isso. Aqui é uma aula, esse é o grupo que eu fazia parte de professores, que fomos durante a capacitação. A gente estava fazendo uma dinâmica de discussão aqui, e a flexibilidade que esse espaço nos dá, que essas cadeiras nos dão para a gente poder rearranjar o ambiente da forma que a gente achar mais interessante, é bem, bem legal, né? Então, aqui estava sendo debatido um determinado tema entre a gente, né? Aqui também, lembra aquela sala que eu falei que tinha aquelas pequenas células, né? Aqui a gente fez uma grande célula para poder também fechar um trabalho em conjunto, e aí eu estava aqui no fundo, outros colegas trabalhando aqui, outros trabalhando um pouco mais destacados, mas a gente consegue ter a flexibilidade de montar a sala do jeito que a turma acha interessante ou do jeito que vai se adequar melhor à tarefa daquele momento. Isso que é mais bacana, né? E o que é interessante, a gente tem que ter bem em mente, né? É a diferença de como que a gente vê as coisas na escola de como que é a vida, né? Na escola a gente vê todas as matérias como caixinhas, né? Todas elas, a física é isso, química é isso, português é isso, biologia é isso, matemática é isso, filosofia é isso. Mas na vida a gente está tudo entrelaçado, né? A gente tem que ter e saber fazer as relações entre todas as nossas competências, todos os saberes, porque eles não acontecem de forma instantes, caixinhas. Eles se comunicam, se conversam muito mais do que a gente imagina. Vocês estão ouvindo o áudio? Não tá dando para ouvir, não. Não. Essa é um vídeo, um trecho do vídeo Curtindo a Vida Doidado, aquele da década de 80, onde o professor está tentando dar a aula, falando e os alunos estão assim, né? Todo mundo olhando simplesmente, o professor falando lá. E aí, eu mostro um outro vídeo, um outro filme, que foi 2015, 16 talvez, Divertidamente, que é a mesma coisa, o professor tentando falar e os alunos
não correspondendo, né? E aí eu pergunto, por que é praticado assim? Né? Por que a gente pratica o ensino dessa forma? Na verdade, a gente não pode fazer o ensino ser um pouco mais significativo para os nossos alunos, né? Como que a gente pode trazer esse desdobramento para a sala de aula? Primeiro, a gente tem que mudar nossa metodologia. Tá? Então, agora a gente já está começando a falar de como tropicalizar. Né? Então, a gente tem que mudar aquela forma nossa de pensar, aquela questão de aula tradicional, simplesmente o professor lá na frente. A gente tem que sair da nossa caixinha, da nossa zona de conforto e mudar a nossa metodologia. Passar a nos preocupar com o aluno, né? Tornar a aprendizagem significativa. Agora, nesse tempo de pandemia, a gente está vendo cada vez mais que os alunos têm capacidade de buscar conhecimentos e conteúdos fora de sala de aula. O professor que ainda acha que ele é o único provedor de conteúdo, ele está já um passo atrás, entendeu? Então, ele tem que entender que o conteúdo está disponível aí, então você tem que dar significado àquilo que você está passando para o aluno. A gente pode fazer aprendizagem baseada em projetos, problemas. Amanhã à tarde, 2 horas, a gente vai ter uma palestra só sobre isso, né? Aprendizado baseado em P's, projetos, problemas, fenômenos, paixão e outros, não são só esses, né? A gente pode parar de utilizar provas, né? Por que a gente tem que ser todas as nossas avaliações de forma de prova? Por que tem que ser um momento ruim para o aluno? Tem que ser tenso para o aluno passar por um processo de teste que não vai conseguir avaliar na sua totalidade o que ele aprendeu e vai levar mais em consideração os aspectos psicológicos, emocionais dele naquele momento do que propriamente o conhecimento. Né? Fazer projetos de mentoria em grupo com os alunos, trabalhar com mentorias de pares, né? Um aluno ajudando aos outros. Então, essas mudanças todas conseguem aproximar o aluno dos conhecimentos, das competências que ele tem que desenvolver. Utilizar bastante ferramentas digitais. A gente vive hoje com uma geração que já nasce sabendo utilizar ferramentas digitais. Então, a gente tem que nos aproximar da realidade deles. Não temos que ter a pretensão que eu sou o professor, o aluno tem que se virar para se adaptar a mim. Não, não é isso. Nós, professores, temos que entender que estamos com uma geração diferente e que os alunos também vão ter algum conhecimento maior do que o nosso e a gente vai ter que se adaptar a eles e não eles a nós. Né? Então, isso é muito interessante e muito importante para a gente. Né? Não é fazer com que os alunos venham até nós, nós temos que ir até os nossos alunos. O centro do nosso sistema de ensino não tem que ser mais o professor, mas sim o aluno. Né? E para tropicalizar, o que nós temos? Primeiro, nós temos aspectos legais favoráveis. A gente pode fazer, se quiser, um modelo exatamente igual em termos de curso, tudo, só que não é o nosso tradicional. E aí a gente vive numa situação que eu chamo carinhosamente de síndrome de Gabriela. Né? O que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Né? Então, a gente não quer fazer diferente porque a gente não foi acostumado, a gente não viveu aquela oportunidade. Mas os aspectos legais são favoráveis. Nós podemos sim, a legislação sim nos permite. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. A gente tem infraestrutura tecnológica. Em alguns casos, ela não é tão eficiente, mas nós temos sim infraestrutura tecnológica e podemos fazer uso da que nós temos. Tá? E o principal é que nós temos o conhecimento. Nós aqui no Brasil, vou dizer também no campus Volta Redonda, por exemplo, nós temos uma gama de professores muito grande que tem conhecimento absurdo que poderia estar implementando sistemas assim. Né? E às vezes a gente não consegue por N fatores, mas nós temos os aspectos legais que nos possibilitam, nós temos conhecimento, que é o mais importante, e a estrutura tecnológica nem sempre é boa, mas a gente tem que possibilitar a gente fazer isso. Bem, o que nos impede de fazer isso?
Primeiro, mudar as práticas de sala de aula. O que nos impede de mudar essa prática? Né? O que impede a gente de mudar a disposição das mesas e cadeiras durante a sala? O que impede a gente de fazer isso? O que impede a gente de fazer na nossa sala de aula um laboratório? Trazer uma experiência para a nossa sala? O que nos impede de levar os nossos alunos até a comunidade? Espera só um minutinho, eu estou comendo um negócio aqui rapidinho. Era remédio de mosquito. Tirado. O que nos impede da gente trazer a comunidade para próximo da escola e levar os alunos para essa comunidade? E buscar essas parcerias com a comunidade local. Não estou nem falando de empresas, nem nada assim, estou falando da comunidade mesmo. Do entorno ali, a população em torno. Por quê? Por que a gente não pode fazer isso? A maioria das vezes é resistência dos próprios alunos, dos professores, dos pais. Né? Eu já tive oportunidades que eu comecei a trabalhar com sala de aula invertida e na segunda semana tinha aluno reclamando que eu só mandava ver o vídeo. Né? Já tive pai reclamando também a mesma coisa. Então existe uma mudança que tem que ser feita, que é uma mudança cultural. Né? Todo mundo aprendeu e estudou daquela forma tradicional. Então você está acostumado com aquilo, sabe, entre aspas, que funciona. Então por que mudar? Né? Então a gente tem que pensar bastante nisso. Tirar essas coisas que nos impedem e começar a fazer, experimentar. Esse é o ponto principal. Vai funcionar sempre? Não. Elton, funciona sempre com você? Não. Já teve experiências que eu fiz com 2 turmas, que eu estou dando a mesma disciplina para 2 turmas diferentes. Para uma turma funciona, para a outra não. Vamos aprender, vamos ver o que errou e vamos melhorar para a próxima. Então isso faz parte do processo. Tá? E o que podemos aproveitar? Né? Aprendizado baseado em projetos, fenômenos, problemas, estimular os nossos estudantes a resolver problemas com a comunidade. Isso é muito importante, a gente começar a abrir as portas da instituição para o mundo externo. Isso é muito importante. Tá? O professor atuar agora como orientador, né? Não mais como detentor do conhecimento. Né? A gente trocar conteúdos por competências e habilidades. Então, a gente pensar na formação dos nossos alunos, não mais se eles sabem fazer uma conta e tudo, mas se eles têm competência para poder adquirir aquele conhecimento, para aplicar aquele conhecimento. Né? E o principal, deixar os estudantes encontrar o seu próprio caminho. Não é a gente dizer para eles o que tem que fazer. A gente vai orientar no que for necessário, mas deixar eles buscar o próprio caminho. Né? E uma coisa muito importante é que os estudantes pesquisando por conta própria, os conceitos para resolver um problema prático, eles têm um ganho de conhecimento muito maior. Tá? Então, quando a gente começa a trabalhar com ensino baseado em projetos, problemas, e é uma prática, né, não é só um conhecimento teórico, o ganho de aprendizagem é muito maior. Tá bom? Bem, aqui eu vou... Deixa eu voltar aqui. Eu ia mostrar um vídeo para vocês, mas como não está mostrando o áudio, eu não vou mostrar. Esse é um vídeo, depois eu disponibilizo o link para vocês, do Murilo Gun, é um TEDx que ele fez em Fortaleza, dizendo que as escolas matam a aprendizagem. Isso é muito interessante, é um vídeo um pouco longo, dá mais ou menos uns 15 minutinhos, mas eu deixo depois o link para vocês poderem dar uma olhada. Tá? Aqui. Bem, essa apresentação ela depois vai ficar disponível lá no meu site, tá? eltonsereno.com.br. Até o final do dia a gente vai colocar disponível lá para vocês. Agradeço a atenção e agora abro para as perguntas aí que vocês queiram fazer. Fiquem à vontade. Estou todo ouvidos agora. Eu vou interromper o compartilhamento aqui rapidinho. Tá? Show, foi. Bem, caso vocês tenham alguma pergunta, agora é à vontade.
O Ian está perguntando se o ensino básico é integral. Na verdade, o que a gente entende por ensino integral aqui é que começa pelas 7 horas e acaba às 5 horas da tarde. E lá eles não começam de madrugada, digamos assim, 7 horas da manhã. Todas as aulas lá, elas começam... Eu fui muito errado. Foi muito ele começa um pouco mais tarde. As aulas sempre começam às 9 da manhã. Tá? Então, todas as aulas começam mais tarde. Isso já é um grande diferencial. Então, acaba sendo integral, mas tem a mesma carga horária que vocês têm aqui. Por incrível que pareça. Tá? Não tem aquela carga horária maior do que a carga horária que vocês teriam aqui, não. Tá? Em termos de carga horária, ela é a mesma carga horária que vocês têm aqui. Porque um dos conceitos da educação finlandesa é exatamente aquilo que eu falei com vocês. É o quê? É o menos é mais. Né? Então, menos horas na escola, mais tempo de aprendizagem. Entendeu? Então, eles trabalham muito com esse conceito. Tá? Então, não é interessante para eles que o aluno fique full time dentro da instituição. Ok? Agora foi o link. Mais alguma pergunta? Beatriz tinha aberto o áudio aí. Bem, caso vocês tenham depois mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Pode mandar aí um e-mail, já deixei na apresentação, vou colocar aqui no chat também, para vocês. Pegar lá na palestra está no final do dia, tá bom? Então, basicamente era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como que é o sistema finlandês, que é muito interessante, a gente tem que conhecer para poder falar sobre, né? Tem que ter propriedade de falar. E também entender que a gente pode trazer isso aqui para o Brasil, pode trazer isso para a nossa realidade, só depende mesmo da gente ter essa disposição e querer trazer. Beleza? Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Fazer alguma... Boa tarde, Elton, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Você falou que os alunos eles tinham as possibilidades de escolherem as matérias com as quais eles lidariam, né, durante o upper, período. isso, no caso do período, de acordo com o que eles vão querer fazer depois. Suponhamos que um aluno ele decida na fase da adolescência dele que ele quer fazer um tipo de curso, mas depois ele muda de ideia. Você acha que as matérias que ele abriu mão de fazer interfeririam no curso? Ou ele poderia voltar para poder fazer essas matérias? Como funciona isso? Você pode voltar, você pode ficar mais um ano na escola ao término do upper secondary, né? Você pode fazer um 4º ano ainda, e sim interfeririam, porque o vestibular deles ele é segmentado, são 2 momentos. Então você tem uma parte do acesso à universidade que ela é através daquele currículo comum, né? Aquele currículo básico, digamos assim, é a mesma prova para todo mundo. E a segunda prova, né, a segunda etapa, ela depende da área que você está fazendo. Então, como eu falei, se você vai fazer engenharia, cai na prova de ingresso integral e derivada. E você só vai ter isso se você fez todas as aulas de matemática, entendeu? Então, se você não pensa em fazer a área de engenharia e não fez essas disciplinas, você pode prestar o vestibular? Pode, mas você vai ter dificuldade de passar para uma boa universidade. Esse é um ponto interessante também, que na Finlândia ela entende que o acesso à educação ela é universal. Então, se você quer fazer a faculdade, você vai fazer. Só que você pode não querer, você pode não cair no curso que você quer, entendeu? Então, vamos supor, vou continuar nesse exemplo da engenharia. Você não fez todas as matemáticas,
aí a sua classificação não te permitiu fazer engenharia que você queria. Sei lá, você queria fazer engenharia aeroespacial e só te permitiu cair na engenharia de produção pela sua nota. E aí você escolhe se vai fazer ou não, entendeu? O interessante lá, isso eu achei bem bacana, é que diferente aqui do Brasil, que as pessoas ficam pipocando nos cursos, né? Aqui é extremamente comum a gente ver a pessoa começa um curso numa faculdade, não gostei não, aí tranca, vai para outro curso e assim ela vai focando entre as áreas, né? Lá você faz a sua primeira graduação de forma gratuita, né? Não era isso que eu queria, eu vou fazer a segunda. Posso? Pode, só que aí você já paga, entendeu? Aí já não é mais gratuito. Quer dizer, a primeira oportunidade sua é gratuita. O governo entende que se você não soube escolher, agora você tem que arcar com isso, porque isso é um custo para toda a população. Isso eu acho uma abordagem bem interessante. Eu gosto muito dessa abordagem deles. Espero ter respondido a pergunta. Sim, respondeu. Muito obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Bem, então eu acho que fechamos, né? Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Depois ela vai estar disponível em algum... Qual o local que ela vai estar disponível, Ana? Você sabe me dizer? Oi? Você sabe dizer qual o link onde ela vai estar disponível a gravação? Só um minutinho que eu vou deixar aqui no grupo. Deixa aí com a gente, tá? E, como eu falei, estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, depois a gente conversar sobre, se vocês quiserem bater mais um papo sobre esse tema. É um tema que particularmente eu gosto muito, tive a oportunidade de ter vivido esse tema, então eu gosto bastante de falar sobre isso, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela paciência de vocês, pelo tempo de vocês aqui, nessa tarde de segunda-feira. E fiquem em casa, se cuidem, e o Covid está pegando, tá? Tô isolado aqui já tem uns dias, não é nada fácil não, é complicado, tá bom? Ana, pode encerrar a gravação, a gente já está analisando mesmo.